Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula de sociologia. Então vamos lá. A aula de hoje vai se tratar sobre a socialização e tudo que ela nos permite, né? Ou tudo que ela faz. A gente tem que lembrar que a socialização ela ocorre de maneira espontânea dentro dos meios sociais, né? Você vai socializar porque você é um ser humano, né, um ser vivo, e todo ser vivo ele é social. A gente tem que lembrar sempre disso. Todo ser vivo ele é social, correto? Principalmente nós, né, que andamos em bando, né? A gente é super sociável. Tem gente que diz que os curitibanos não são tão sociáveis assim, mas é mentira, a gente é assim. Tirando a brincadeira, vamos lá. Para o Peter Berger, um sociólogo, né, que estudou muito sobre a socialização, para ele a socialização ela constitui a interiorização por parte dos indivíduos da realidade vivida, que é subjetiva. É um desenvolvimento que os integra aos grupos sociais dos quais fazem parte desde a infância. Isso ocorre por meio de mecanismos de socialização, pelos quais o mundo exterior molda o mundo interior dos indivíduos. Esses mecanismos são a aprendizagem, a imitação e a identificação. Tá, se a gente voltar para aquela aula que a gente estava falando sobre cultura, a socialização e a cultura elas estão meio que intrínsecas ali. E a gente tem que entender que a socialização ela vai nos moldar, principalmente porque vão existir dois tipos de socialização: a socialização primária e a socialização secundária, que a gente vai ver no próximo slide. E aí, se lembram naquela conversa sobre cultura que a gente teve, que a gente falava que cada sociedade ou que cada grupo social interpreta ou dá significados aos objetos ou às coisas? Então, o grau de socialização também é isso. Você pertencendo a um grupo de socialização, a um desses grupos de socialização, por vivenciar com eles, esses grupos vão te moldar, entendeu? Então a gente vai ver quais são esses grupos no próximo slide. Então os grupos que a gente fala sobre a socialização são os dois grupos denominados socialização primária e socialização secundária. A socialização primária, vamos colocar aqui que são a família nuclear. São as pessoas que estão próximas de você, principalmente quando você é muito novo. Então é a sua família. A socialização primária meio que vai fazer o seu chão, a sua base, entendeu? Então, a socialização primária ela é caracterizada por alto grau de afetividade, que constituem relações diretas de forte proximidade entre os integrantes. As interações face a face. É nessa fase que os indivíduos internalizam suas experiências e estabelecem, na maioria dos casos, relações sólidas e permanentes. Assim, tornam-se parte de um contexto social. Isso ocorre principalmente na infância, e a família é o melhor exemplo. Então significa que é a nossa família que vai que vai nos moldar, porque a nossa família ela é uma instituição social, certo? E a gente tem que lembrar, como os autores já falavam, os clássicos da sociologia já falavam, alguns deles, né? Eles falam que as instituições criam regras e que nos moldam, certo? Então, se a família é uma instituição social e a família faz parte da socialização primária, significa que essa vai nos moldar, ou que ela vai fazer o nosso chão, certo? Então, nós vamos identificar o que é o mundo, ou vamos começar a entender o que é o mundo a partir da visão da socialização primária, que seriam os nossos pais ou os nossos avós, que é a família nuclear. São as pessoas que fazem parte da nossa família e que estão mais próximos de nós. E a outra socialização seria a socialização secundária, que está para fora da nossa família. Então, todas as instituições e todas as pessoas que estão para fora da nossa família, ou dessa concepção, vamos dizer assim, de aconchego ou de interação face a face, que tenha forte a proximidade, né?
tudo socialização secundária. Então a gente pode colocar aqui que a socialização secundária, ou o local onde ocorre, ou um dos locais, né, onde ocorre a socialização secundária, é na própria escola. Na escola, quando você chega na escola, no primeiro dia, você não conhece ninguém. Você vai começar a conhecer os seus amiguinhos, né, quando você é pequeno, e até depois de grande, né? Vocês mesmos aí, quando entraram para o cursinho, vocês não conheciam uns aos outros. Logicamente que alguns se conheciam, alguns se conheciam de vista, ou já se conheciam há muito tempo, mas na maioria das vezes as pessoas, quando elas entram para dentro de uma instituição, ela não conhece as pessoas que estão lá dentro. Então, como a escola é uma instituição, você vai entrar lá e você vai conhecer pessoas novas. E você vai ter a socialização secundária. Então, significa que a socialização secundária ela pode ser entendida como a socialização iniciada no final da infância e que continua pelo restante da vida. Nesse momento, a criança já socializada é introduzida novas e diferentes realidades sociais, mais específicas, o que normalmente acontece nos espaços sociais fora da família nuclear. Os espaços parciais é o processo de socialização que ocorre nos locais de trabalho, nos grupos de amigos, nas práticas esportivas e em grupo. Então, a gente tem que lembrar que a socialização secundária é tudo aquilo que está para fora da família. É como se a gente enxergasse um novo horizonte. Compreende? Então, vamos dizer assim, na socialização primária você vai ser feito o seu chão, ou você vai ser moldado, certo? E na socialização secundária, você vai conhecer novas pessoas que foram socializadas totalmente, de maneiras totalmente diferentes. E que são mundos diferentes, que têm interpretações do mundo diferentes da sua, entendeu? Mas que compartilham do mesmo ambiente, do mesmo espaço. Então, essa é a diferenciação entre socialização primária e socialização secundária. Lembre-se sempre, socialização primária é com a família nuclear, é quem dá a base. Socialização secundária é quando você sai da sua família ou do seu núcleo familiar e você vai pertencer aos outros grupos ou às outras instituições, as quais também vão moldar você. Significa então que por muitas vezes, na sua casa você vai agir de determinada forma e para fora da sua casa você vai agir de outra forma, correto? Por causa desses tipos de socialização, tá bom? Bom, como já citado no slide anterior, as instituições sociais elas são muito importantes para a gente, né? Em todos os sentidos, mas principalmente para socialização. A gente tem que lembrar que as instituições sociais elas moldam a gente de determinada forma, né? Por isso que se faz a socialização também dentro dessas instituições, porque nós precisamos dessas instituições. Então, significa que o conceito sociológico de instituição social não tem estrutura material organizacional formal. No sentido sociológico, uma instituição é um padrão amplamente aceito de ações que tenta atender às necessidades criadas pelos agrupamentos humanos ao longo do tempo. Um exemplo que a gente tem, né, dessas instituições sociais é o casamento, é a escola e a religião. O casamento é uma instituição social porque ele tem regras. Quando você se casa, você tem regras. Que nem o casamento para nós tem as regras de você ser monogâmico, de você não trair, de você estabelecer uma relação com outra pessoa, entendeu? De você dividir uma vida com o outro. Isso é uma instituição social para nós, do Ocidente. Agora, quando a gente vai para o Oriente, a instituição social casamento ela é totalmente diferente. Eles não precisam ser monogâmicos. Eles têm mais de uma mulher. Mas essa instituição social do casamento, de ter mais de uma mulher, significa que esse cara ele só pode ter mais de uma mulher quando ele tem posses. E essa instituição social fala muito sobre quem é esse sujeito e o grau de socialização que ele tem, entendeu? Porque quando você se casa, você tem que mostrar para a sociedade.
e você vai convidar pessoas, você vai gerar socialização por causa dessa instituição social, entende? É a mesma coisa na escola. A escola é uma instituição, ela tem regras, entendeu? As quais vão nos moldando, que você tem que seguir as regras lá dentro, porque senão você vai ser punido. Isso é um exemplo que eu sempre dou nas minhas aulas, que a escola é como se fosse uma micro-sociedade. Ela vai te mostrar mais ou menos como que a sociedade ela funciona. Por isso que uma das primeiras instituições a quais a gente é colocado, uma das principais instituições secundárias que a gente é colocada desde o início da nossa vida é na escola e é na creche. Porque lá dentro a gente vai entender como que funcionam as regras da instituição. E lá a gente vai aprender também como que funciona a socialização, entendeu? Porque é através dessas instituições que a gente vai se socializar com outras pessoas e é através dessas instituições que a gente vai ser moldado para viver em sociedade. Veja só. Então, na escola você vai ter punições, entendeu? Se você é um bom estudante, você tem benefícios, entendeu? Então, tudo isso é como se fosse na vida real. Se você comete um crime na vida real, você vai ter um determinado tipo de punição. Se você é o melhor dentro do teu trabalho, você vai receber uma promoção. E tudo isso, vamos dizer assim, a escola, ela te mostra isso desde o início, que é uma vida em sociedade. Ali é como se fosse uma micro-sociedade e é uma instituição social te mostrando que ela é. É a mesma coisa a religião. A religião é uma instituição social que te dá um padrão de vida, um determinado estilo de vida do que você deve seguir, das leis e regras que você deve seguir. Por isso que a religião também é uma instituição social, porque ela faz a base da socialização, você se socializa com outras pessoas lá dentro, mas você também gera regras lá dentro. Existem regras lá dentro que você leva elas para fora dessa instituição, que você coloca ela para sua vida. Que nem pessoas que acreditam fazer jejum durante 40 dias ou na época da quaresma, né? Não comer carne, não comer chocolate, né? Rezar em determinado horário. Isso são regras que essa instituição social colocou para você e você vai levar para dentro da sua casa e você vai socializar as pessoas ali da sua instituição familiar com essas regras. Você vai implementar essas regras para essas pessoas, entende? Então é uma concepção cultural, né? A religião é uma concepção cultural, como todas as outras formas que a gente vê são concepções culturais que estão para dentro das instituições e que nos moldam, né? Seja na instituição primária, seja na instituição secundária. Então a gente tem que entender que as instituições sociais elas são importantes para a nossa socialização e elas são importantes também para a gente aprender a viver em sociedade, porque são elas que colocam regras para nós e que nos moldam. E é bem isso que acontece, certo, gente? Pois bem, chegamos então à interação social. Antes de eu explicar, eu vou dar uma lidinha aqui no slide, certo? E daí vou dar uma explicadinha mais aprofundada, certo? Para o sociólogo canadense Erving Goffman, a interação social é realizada segundo as posições e os papéis executados por atores e grupos sociais e ocorrem nas chamadas situações sociais, em um ambiente histórico e especialmente definido. Isso significa então que as interações sociais, para o Goffman, elas acontecem em determinados lugares e são concepções e condições específicas. E ele dá mais um adendo, né? Uma das tarefas da socialização é a percepção, por parte dos indivíduos e grupos, da necessidade de adotar condutas reconhecidas socialmente no processo de interação social. Quando comparecemos a uma festa de aniversário, independente da proximidade que temos com o aniversariante, temos consciência de que determinadas condutas devem ser adotadas naquele momento. Do mesmo modo, em cada ambiente ou situação social, adotamos comportamentos que supomos serem os esperados, que variam quando estamos em casa ou em um velório. Significa então que
Se você for no aniversário de um amigo seu ou de uma amiga sua, você não vai ir no aniversário igual a gente está vendo a imagem aqui. Você não vai só de cuequinha, entendeu? Ou só de calcinha e sutiã. Você não vai ir nesses lugares assim, entendeu? Só se for uma festa de aniversário temática para você ir dessa forma. Mas acho que isso ainda nunca ocorreu. Se ocorreu, né? As interações sociais ali permitiram, porque ele foi combinado. Veja só, porque situações sociais, né, e essas interações sociais, elas se combinaram para que isso aconteça. Então significa que no sofá da tua casa, na sua casa você fica de roupão, você fica de cueca, tem gente que fica nu, né? Na sua casa você faz várias coisas que fora dela você não faz, entendeu? Vamos dizer assim, na sua casa você fala bastante palavrão, certo? Mas quando você está trabalhando você não fala. Quando você está numa mesa de bar conversando com seus amigos, você fala muitas gírias, você fala bastante palavrão. Quando você está dentro do seu ambiente de trabalho, você fala formalmente. Você é super educado, entendeu? É a mesma concepção em velórios. E daí a gente tem uma interação com a cultura, que foi a aula passada que a gente teve, certo? Foi uma das aulas passadas que a gente teve. Que é o seguinte, um velório, para nós do Ocidente, é algo, vamos dizer assim, é algo para você chorar, né? Vamos dizer assim, interagir com outras pessoas, porque vão ter outras pessoas ali. Você vai conversar sobre a pessoa que né, faleceu, você vai contar piada, você vai ficar ali, você vai socializar com aquelas pessoas, entendeu? Porque vai existir uma determinada interação social. Só que em determinados lugares do mundo, essa interação social dentro do velório ele é diferente. Como a gente pode ver aí na imagem, né, e que virou um meme, agora mundialmente famoso, em época de coronavírus, né? Que são os animadores de velório, que ficam no continente africano. Veja só. Esses caras, eles carregam o corpo, né? Já morto, já falecido, eles carregam esse corpo dançando. E quando eles chegam para velar esse corpo, eles cantam e continuam dançando. Porque eles têm que animar o velório. Porque o velório daquele grupo social, ele é diferente. E existe uma interação social totalmente diferente de lá do que aqui. Entendeu? E que vão existir em vários outros lugares. Que nem você não vai ir num velório só de cuequinha ou só de calcinha e sutiã. Você geralmente vai todo de preto, que você vai representando o luto, certo? Pela pessoa que faleceu. Você vai prestar os pêsames à pessoa, entendeu? De luto. E é isso. Enquanto em outros lugares do continente africano, tem as pessoas que choram. Eles ficam chorando no velório das pessoas. Eles são contratados para chorar no velório das pessoas. Entendeu? Porque faz parte do processo do velório as pessoas chorarem. E se você não chora nesse processo do velório, significa que você não gostava da pessoa que faleceu. E é por isso que eles contratam pessoas para chorarem. Porque quando você está num ambiente de interação social onde as pessoas estão chorando, por muitas vezes você se emociona por causa dessa interação social subjetiva, veja só você. E você se emociona também. Então a interação social, ela acontece por causa dos lugares onde que você está e das regras que são pré-estabelecidas nesses lugares. É isso. Bom, chegamos então ao último, mas não menos importante, status e papéis sociais. Quando a gente fala de status, as pessoas elas associam muito ao glamour, à fama, né, a dinheiro. Mas não só isso. O status social ele é algo que percorre, né, as veias da sociedade como um todo, porque todos nós temos status sociais. Todos nós somos alguém, né? Quando a gente fala, quando a gente nos apresenta, né? Principalmente quando nós estamos dentro da empresa, as pessoas perguntam quem você é, né? Perguntam seu portfólio. Eu sou fulano de tal, sou formado em tal coisa, fiz mestrado em tal lugar, doutorado em não sei aonde.
eu tenho os cursos técnicos, eu não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Você está falando o seu status social, você está falando quem você é, né? E aonde você pertence, né? E vamos dizer assim, para você adquirir esse status social, você tem que fazer o seu papel social, né? Que é, para que você veio? Qual que é o teu papel social? O que você faz dentro dos meios sociais? Um exemplo sou eu sou professor. Dentro dessa capacidade de professor, eu tenho determinados status sociais que outras pessoas não têm, entendem? E é muito subjetivo isso, porque esses status sociais, eles podem ser dados ou ser atribuídos a mim de forma legal, social, adquirida ou atribuída, né? E ela pode ser, vamos dizer assim, tudo isso pode ser dado a mim pelo grupo social que eu pertenço ou as estruturas sociais a qual eu pertenço, né? Então, o status pode ser percebido de acordo com a posição ocupada na sociedade e na estrutura social por indivíduos e grupos, podendo ser o primeiro, o legal, quando determinado por leis e normas. Significa então que um juiz ele tem os status sociais dele porque foram garantidos por ele legalmente ou por lei. Ele pode te prender, o status social dele foi garantido por lei. Ele pode te prender, ele pode mandar você ser preso, por exemplo. Isso é o que o status social dele faz. Entendeu? Socialmente é quando não depende do estabelecido à margem da legislação. É quando você está no seu grupo de amigos, entendeu? Vamos dizer assim, colocam para você o determinado status social, certo? Vamos dizer assim, o cara que prepara o churrasco no final de semana, ele tem um determinado tipo de status social dentro do seu grupo, entendeu? Ele é o cara que comanda a churrasqueira, ele que vai encher seu buchinho, entendeu? Esse cara, ele tem o status social dele foi dado não por causa de uma concepção legal de leis ou de normas, foi socialmente estabelecido para ele aquele status por causa do grupo ao qual ele pertence. O adquirido é quando a posição de status está relacionada ao mérito da pessoal. Significa então quando você se torna chefe da empresa. Você conseguiu se tornar chefe da empresa porque você teve o seu mérito pessoal ali, entendeu? Você teve o seu mérito, você correu atrás, você fez tudo que você podia ter feito e você se torna chefe da empresa. É isso que acontece, você tem o status, então você pode falar: eu sou o chefe porque eu percorri todas as estruturas da empresa, foi meu mérito chegar até aqui. Esses status me pertencem porque eu consegui, eu adquiri ele. Não foi uma canetada que me deu ele, não foi um grupo social que me deu ele, eu que adquiri, eu consegui esse status. E existe o status social atribuído, quando a posição de status é atribuída por outrem. Outro te dá esse status social, né? E veja que eles se conversam, esses status sociais, né? O atribuído é quando o chefe da empresa olha para você e fala: então você vai virar gerente. O cargo agora que você tem é de gerente, o papel social que você tem agora dentro da empresa é de gerente. O seu status social dentro muda, entendeu? Seu status social ele muda porque ele foi atribuído por outra pessoa. Agora você tem determinado status social. Você cuida dos outros, do trabalho dos outros. Você era apenas um vendedor. Aí você foi colocado como agora o chefe dos vendedores. É um status social atribuído a você. Entendeu? Então é nesse sentido que o status social e os papéis sociais eles funcionam. Porque os papéis sociais eles vão ser você fazendo o que você sabe dentro dos lugares, correto? E os status sociais eles vão vir até você de alguma forma. Então lembrando que da forma legal é por lei, ele é estabelecido por lei esse status social. É que nem quando você entra, você processa alguém
e você ganha de forma legal, né? Com a lei do seu lado, você ganha o processo. E você ganha determinado status social por causa daquele processo. É isso. Social é quando não pertence à concepção de leis ou de normas, né? Social é quando o teu grupo de amigos te coloca determinado status, né? Seja o churrasqueiro ou o churrasqueiro. Ninguém vai contestar o cara. O status social dele é de churrasqueiro, bicho. Você vai querer discutir com o cara que enche seu buchinho no final de semana? Você não vai, entendeu? Porque pega mal discutir com o churrasqueiro. Ainda mais quando o cara é bom. E ele é tão bom que foi atribuído socialmente o status para ele, entendeu? O adquirido é quando você corre atrás para conseguir aquilo. Você constrói para conseguir determinado status social. Seja você sozinho ou você dentro de uma empresa, você rala. E o atribuído é quando alguém lhe dá esse status. Mas veja que eles se conversam, certo? A aula de hoje foi isso, então. Eu espero que vocês tenham gostado, certo? E um grande abraço a todos e todas. Então, galera, o que a gente pôde aprender hoje? A gente aprendeu que a socialização, ela faz parte, ela é intrínseca do humano, né? Nós somos seres sociáveis, por mais que sejamos curitibanos, somos seres sociáveis, correto? E a socialização ela vai acontecer em todo e qualquer local, certo? Você conversando com as pessoas ou não, a socialização ela está acontecendo. Só de você estar perto de alguém sem precisar falar com essa pessoa é um ato de socialização. A gente socializa com todo mundo todos os dias, por mais que seja não verbal. A socialização ela acontece, correto? Lembrando que a gente vai ter a socialização primária e secundária, sendo a socialização primária a nossa família nuclear ou as pessoas que estão próximas de nós, correto? E essa socialização primária ela vai moldar a gente, certo? Como nós vemos a vida e como nós vemos a sociedade. Lembrando que como a família ela é uma instituição social, ela tem regras e essa instituição social família, ela pega essas regras de outras instituições, que essas instituições são né, e pertencem à socialização secundária, que é escola, é casamento, é trabalho, são grupos de amigos, aula, sala de aula da universidade, tudo isso é socialização secundária, que é quando você está para dentro de uma instituição social, a qual tem regras e normas, e existem outras pessoas lá que também tiveram suas socializações primárias diferentes da sua. E aonde você vai ter socialização com outras pessoas e vai aprender a viver em sociedade por causa das regras instituídas dentro das instituições sociais, correto? Vimos o que é instituição social, né? Que casamento, escola, igrejas, tudo isso são instituições sociais. O que é uma instituição social? Uma instituição social é um local onde existem regras e normas. Então significa que a família também é uma instituição social, certo? E dentro dessas instituições sociais, elas vão nos moldar e vão moldar a nossa forma de enxergar o mundo. É para isso que servem as instituições sociais, para nos moldar, mas também para fazer a socialização. Significa que dentro das instituições sociais, a gente aprende se socializando com os outros. É a socialização que faz com que nós aprendemos a viver. É basicamente isso, correto? Aprendemos também que existe a interação social e que a interação social ela vai acontecer dentro das instituições sociais, correto? E essa interação social ela vai depender em qual instituição social você está e em que momento que você vai estar também. A gente tem que lembrar que num casamento a gente vai agir de uma determinada forma, em um aniversário de outra e em um velório de outro. Porque são as interações sociais e essas interações sociais elas estão acontecendo dentro dessas instituições.
e cada instituição pede um tipo de interação social. Lembrando que no seu trabalho você vai falar totalmente formal, você não vai falar palavrão, você não vai ficar conversando com seus amigos a todo momento, seus colegas de trabalho. Agora, quando você está no barzinho, na esquina do seu trabalho, você vai falar palavrão, você vai falar coisas totalmente informais e a interação social vai ser totalmente outra. E a gente aprendeu também um pouquinho sobre o status e os papéis sociais. A gente tem que lembrar que desempenhamos, cada um de nós, papéis sociais. Cada um de nós tem determinados papéis sociais. E a partir dos papéis sociais que a gente tem dentro da sociedade, né, a gente vai adquirindo, vão nos dando, né, status. Então a gente tem que lembrar que o status social, né, ele não é só por uma concepção de dinheiro. O status social ele vem através do seu papel social e ele pode ser dado para você legalmente, ele pode ser dado para você socialmente ou informalmente. Você pode conquistar o seu status social ou ele pode ser dado para você. Correto? A aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham aprendido, certo? Um grande abraço para todos vocês e se cuidem, certo?